Olá, hoje eu resolvi fazer um vídeo extra interdisciplinar para Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil, meus segundos anos, e para a prática de formação terceiros anos. O tema em Fundamentos Históricos e Políticos é em relação à legislação atual da criança, e para a prática de formação, o tema interdisciplinar são os condicionantes da infância no Brasil. Eu fiz em FHI 2 vídeos comentando a parte geral do ECA e tinha dito que não iria ler a parte mais específica, mas resolvi fazer uma apostila e vou comentar com vocês o que o ECA dispõe sobre alguns assuntos principais. Para FHI é conteúdo de avaliação, é conteúdo de prova, e para a prática de formação é mais uma tentativa de rememorar ou conhecer o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, como ele afeta no nosso dia a dia, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, enfim, dá uma luz acerca desse documento, desse estatuto tão importante no dia a dia do professor de educação infantil. Por que eu vou fazer esse vídeo comentando acerca desses temas, acerca da parte específica do ECA? Porque enquanto professor, enquanto professora, nós estamos sujeitos aos mais variados acontecimentos dentro do ambiente escolar e precisamos saber como agir, né? Você faz lá um relatório do que aconteceu na tua sala, você faz uma notícia de algum comportamento, uma verificação sobre o que você pode ou não fazer enquanto professor, o que você pode fazer enquanto pai, enquanto parente, enquanto aluno, enfim. A minha ideia é dar uma noção geral do que é permitido, do que o ECA propõe dentro do contexto da educação infantil, dentro do contexto da criança e adolescente. O número do ECA, se você quiser pesquisar no Google, já havia falado isso para outra disciplina, é a Lei 8.069 de 1990. Então, se você digitar isso, vai aparecer fácil lá no Google, você vai ter todo o acesso ao estatuto, ao site do Planalto e vai poder acompanhar alguns artigos principais. Eu vou comentar com vocês acerca do título 3 da prática do ato infracional. Aqui é importante já comentar esse título para explicar para vocês uma diferença entre o menor, a criança e adolescente, do adulto. Quando um adulto, alguém maior de 18 anos, viola uma das regras do Código Penal, por exemplo, a pessoa comete um crime. Um adulto, se ele matar alguém, ele comete um crime de homicídio. Se ele furtar, um crime de furto. E assim sucessivamente. Um adolescente, ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime. Então, pela lei, nós sabemos que o adolescente ele é inimputável, ou seja, ele não responde penalmente, ele apenas comete ato infracional. Quando nós falamos em punições, o que fazer com um adulto criminoso, nós utilizamos uma pena para punir esse adulto. Ao adolescente, nós não utilizamos penas, nós utilizamos medidas socioeducativas, independentemente do ato que ele tenha praticado. Essas medidas elas vão das mais brandas, eu iria apresentar cada uma delas para vocês, até a mais extrema, que é a internação, desde uma advertência até a internação. Então essa é a forma com que o ECA estabelece para lidar com a criança e o adolescente. Bom, criança a gente nem fala em medida socioeducativa. Adolescente, ele sofre medidas socioeducativas. Essa é uma diferença essencial. Adulto, crime. Adolescente, ele comete ato infracional. Adulto, sofre, vai ter que cumprir uma pena. Adolescente passa por uma medida socioeducativa. Então esses termos são fundamentais para diferenciar. E não é de menor também, né? A pessoa fala, fulano é de menor. Não, fulano é menor de idade. Tem essas questões de nomenclaturas. Título 3 da prática de ato infracional, então você já sabe o que é. Capítulo 1, disposições gerais, está lá no artigo 103. Eu vou enviar uma apostila para vocês acerca do tema, tá? Vou enviar para a prática e vou enviar para a FHI. Para a FHI é a apostila aula 20.
considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, ou seja, qualquer ato que o menor fazer que for descrito como crime no Código Penal é chamado de ato infracional para o adolescente. Das medidas socioeducativas, no capítulo 4, seção 1, disposições gerais, eu vou resumir bem aqui, tá? Lá no artigo 112, fala-se assim: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar no adolescente as seguintes medidas. O que fazer com o adolescente que cometeu o ato infracional? Então, é isso que eu quero comentar com vocês. Bom, vocês sabem que na escola nós temos vários mecanismos de ação. Eu já comentei com vocês, outros professores já comentaram, do aluno que falta, do aluno que não faz as tarefas em dia, que tem problema de relacionamento com os colegas. Todos esses casos, o professor intervém, o professor orienta no dia a dia da sala de aula. Vocês, enquanto professores, terão que orientar, terão que desenvolver meios para se relacionar com esse aluno. Posteriormente, você faz algum encaminhamento pedagógico, pede auxílio da equipe gestora. Então, existem várias atitudes a serem tomadas dentro da esfera da escola. Então, você não vai pegar um aluno que, por exemplo, o aluno agrediu o outro lá, numa brincadeira de criança, deu um empurrão. Você não vai pegar esse aluno que agrediu e jogar ele lá para o sistema porque ele cometeu uma lesão corporal, é tipificada como crime. Você vai tentar lidar com aquela situação, chamar os responsáveis, ver o que pode ser feito e sempre ter uma boa medida sobre qual ação é proporcional. É muito interessante você pensar no critério da proporcionalidade. O que eu devo fazer diante da situação X? Você aprende muito na teoria e fica um pouco sem a prática, né? É importante seria que estivesse na prática do dia a dia. O fato de um aluno agredir o outro, a agressão que eu falo, um empurrão, uma coisa mínima assim, não é um motivo para você encaminhar o aluno para fora da instância da escola, para ter toda uma série de ações ali. Um aluno praticou um ato infracional análogo a racismo. Qual que é a idade desse aluno? Tem uma política assertiva mais correta para você fazer isso, para você orientar esse aluno acerca do que ele está fazendo? Então é preciso sempre pensar em como esse aluno vai ser orientado e utilizar as instâncias posteriores como última solução, quando você esgota todas as suas ações dentro da escola. Esse é o ideal, né? Ali o 112 fala o que pode ser feito em relação às medidas socioeducativas. A advertência é o item 1 do artigo 112, inciso 1º. Essa advertência vai desde um aviso, obrigação de reparar dano. O aluno destruiu alguma coisa, o adolescente destruiu alguma coisa, ele tem a obrigação de reparar o custo. Se ele pintou, depredou, vai ter que arrumar aquilo, vai ter que pagar de alguma forma. Prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço, eu já vou comentar aqui para não ter que comentar nos artigos posteriores. Essa prestação de serviço, normalmente você manda para arrumar uma praça, varrer uma prefeitura, limpar alguma coisa, como se fosse uma medida para ele tomar consciência da importância do valor do bem público. Liberdade assistida, nesses casos o menor se apresenta de quando em quando ao fórum, vai lá justificar o que está fazendo, mostrar suas notas, que está se dedicando, que está tentando voltar para a sociedade, que está se dedicando para estar inserido na sociedade. Inserção em regime de semi-liberdade, e aí a gente tem internação. Bom, qualquer uma dessas medidas socioeducativas, elas são progressivas. Normalmente eu começo da advertência até chegar na medida mais grave, que é a internação. É evidente, se for um ato violento, um ato infracional violento, um homicídio, por exemplo, aí a situação se inverte. Mas quando se fala em comportamentos corriqueiros, eles vão vencendo essas esferas. A reincidência, por exemplo, com advertência, faz a medida socioeducativa ser diferenciada. Então, são questões que são analisadas muitas na prática. Não há um critério específico. Mas, por exemplo,
se eu peço lá para o cidadão reparar o dano, ele não repara o dano, ele vai ter que ter uma outra tipo de medida socioeducativa. Essa que é a ideia principal ali. Bom, a advertência na seção 2, no artigo 115. A demonstração verbal será reduzida, será assinada, a pessoa vai ter que assinar ali que o que ele está sendo, sobre o que ele está sendo orientado. Obrigação de reparar o dano do 116, não preciso nem comentar, vendo isso, né? Se um adolescente quebra alguma coisa, ele é obrigado a reparar, a devolver. Ah, sei lá, tá com uma pedra no carro de alguém, vai ter que custear esse reparo, é a obrigação de reparar o dano. Prestação de serviço, essa prestação de serviço do artigo 117 tem que ser em horário não de aula, não é em horário de aula, ele não vai ser tirado da aula para prestar serviço, ele vai estudar no horário dele e prestará serviço nos fins de semana. Internação é uma medida quase como a última razão ali, a última ratio que eles falam, né? A última razão, porque a internação não é a regra, só deve acontecer em casos últimos que não há mais o que fazer, se é um adolescente extremamente violento, e mesmo assim esse adolescente não perde os seus direitos constitucionais, dignidade da pessoa humana, respeito, tratamento adequado, educação, entre outros. Então, mesmo um adolescente internado que cometeu lá um estupro, qualquer tipo de ato muito violento, ele vai ter os direitos constitucionais preservados. Olha, ele pode entrevistar-se com pessoas do Ministério Público, peticionar, avistar-se com seu defensor, enfim, ele vai ter todos os direitos que a Constituição prevê. No título 4, das medidas pertinentes aos pais responsáveis. O que fazer com o pai que permite ao adolescente que viole as regras, com o pai que tem um adolescente que está, ou um filho menor, né? Aqui não é só adolescente, uma criança também. O que eu vou fazer com esse pai? Eu chamo ele para conversar acerca do filho dele, ele não aparece lá. O filho dele está com um problema X e Y na escola e ele não aparece. Então as medidas são apoio e promoção da família, no artigo 129, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, Bolsa Família, se for o caso de uma criança que não tem condição de sobrevivência digna, encaminhamento a tratamento psicológico, psiquiátrico, encaminhamento a curso, orientação. Então a pessoa fala do ECA, por exemplo, eu não sei como educar meu filho, eu não sei como fazer. Aqui no ECA prevê que os pais sejam inclusive orientados sobre como proceder. Eles podem receber conselhos de profissionais especialistas em psicologia infantil para orientar sobre qual a melhor forma de educar determinada criança. Obrigação de matricular o filho pupilo, acompanhar sua frequência, aproveitamento escolar. Então, se o pai for convocado para a escola, ele tem a obrigação de ir lá, ele tem que cumprir, encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência. Nos casos mais graves, o que pode acontecer com o pai é a perda da guarda, apesar de ser casos bem graves esses. Enfim, são medidas tanto de educativas para os pais como punitivas. A lei fala um pouquinho acerca do Conselho Tutelar, no título 5, artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo que ele não tem poder de juiz, tá? Mas, de certa maneira, ele zela pelo cumprimento das crianças. Ele verifica, no 136 tem as atribuições do Conselho Tutelar. Ele verifica se tem direito violado, verifica a situação de uma criança, verifica por que a criança não está indo para a escola. Por exemplo, eu, pedagogo, tenho criança matriculada na minha escola, a criança tem a obrigação de estar lá, já tentei contato com o pai, já tentei contato com a mãe, com responsáveis, e a criança continua faltando. Ou, no caso extremo, eu percebi na escola, enquanto professor, professora, que uma criança está sendo violada, está tendo seu direito violado de alguma espécie, que está sendo agredida fisicamente, que está sendo torturada, está com marcas disso, marcas daquilo. Eu encaminho ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai auxiliar para tomar as medidas cabíveis. Ou eu posso encaminhar ao Ministério Público também. Mas voltando ali às atribuições do Conselho, requisitar serviços públicos na área de saúde, de educação. Se uma criança que não tem vaga na escola, o Conselho pode simplesmente requisitar que uma escola receba essa criança, que o poder público receba essa criança.
eu utilizava muito o conselho para fazer com que tratamentos especializados fossem realizados dentro do prazo. Eu precisava, por exemplo, de um diagnóstico de um aluno X para saber, ele precisava de um atendimento psicológico, de uma questão gravíssima que estava impactando no desempenho escolar dele, na vida dele. Você faz ali uma orientação, uma ficha de saúde, o Conselho Tutelar obriga o poder público a atender o mais rápido possível, porque a criança tem prioridade em atendimento. Resumidamente, o Conselho é essa entidade que não tem poder de julgar, de decidir nada, mas eles investigam, né? Eles têm essa autonomia para investigar, para ir na casa, para ver o cenário, o contexto em que a criança, o menor, está inserido. As convocações para o Conselho Tutelar são convocações obrigatórias. Então você convoca lá na escola, 1, 2 vezes. O responsável não foi na escola, não atendeu a tua convocação. O responsável está abandonando a função de acompanhar o filho na escola. Aí você junta lá os documentos, as atas de convocações que você fez, as reuniões que você marcou e que o pai não foi, o que está acontecendo com a criança, faz aquela ficha, aquele documento todo, envia até o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai convocar esse pai e essa mãe para ir lá explicar sobre por que ele abandonou o filho na escola e não vai para a escola para saber de nada, por que o filho está faltando. O pai vai ter que ir lá explicar. Se o pai faltar na audiência ao conselho, o que acontece? O conselho vai mandar outra audiência, outra exigência, vai marcar outra reunião e o pai continuar faltando. O conselho passa adiante esse encaminhamento até que chega lá no Ministério Público. E no Ministério Público o pai não tem a opção de falar que não vai. Se ele falar que não vai, ele vai ser conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos acerca do filho. Então são esferas que vão sendo ultrapassadas. Alguns casos mais graves eu não preciso seguir todo esse caminho de pegar professor, pedagogo, equipe gestora, conselho escolar, até chegar na promotoria. Em alguns casos mais graves, eu posso sair direto da onde eu estou enquanto professor e ir para a promotoria. Depende de caso a caso. Aí você vai ter que ter o bom senso para julgar se aquilo vai passar por um rito normal, lento, progressivo, se não tem risco de acontecer nenhuma violação. Por exemplo, eu detectei que um aluno meu, ele tá com problemas ali, está sendo, ele está sendo assediado sexualmente, um caso gravíssimo, com danos irreparáveis. Se eu ver a situação, eu posso simplesmente passar por uma equipe pedagógica, se eu não quiser fazer, e mandar direto para a promotoria, pular essas esferas assim, porque a situação de violação de direito é muito imediata. Eu posso fazer uma notícia, às vezes vou lá na promotoria sem me identificar, sem nada, para pedir que seja feita uma vistoria no caso, que vá alguém do poder público verificar o que está acontecendo e tomar as medidas cabíveis. Conforme eu já fiz isso muitas vezes, né? De eu saber de estupro de vulnerável, ir lá na promotoria, solicitar um atendimento rápido para a criança, e aí você não sabe mais o que acontece. O promotor assume o caso, aí o seu gabinete ali, e você fez a tua parte. Nós temos que fazer isso, tá? É um dos requisitos mínimos. Do acesso à justiça, o Ministério Público ali no 141, no artigo 141, é o responsável por zelar pelo interesse de incapaz. O Ministério Público sempre está mediando relações de divórcio quando tem filho incapaz, quem vai ficar com a guarda. O Ministério Público é o órgão que garante que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. E aí o Ministério tem vários poderes, né? Ele tem poder, por exemplo, para mandar matricular uma criança, tem poder em várias esferas. É interessante citar que na escola você não pode rejeitar um aluno que vem com medida socioeducativa. O aluno cometeu um ato infracional, você não pode falar, não vou receber você porque você cometeu o ato tal. A escola não tem a opção de não receber esse tipo de aluno, tem que receber todo tipo de aluno. Então é muito comum a promotoria pegar, por exemplo, um caso de um aluno que cometeu um ato infracional grave aí, violento, e mandar um ofício para matricular em determinada escola. A escola vai ter que lidar com esse tipo de aluno de maneira mais inclusiva possível,
tomando todos os cuidados que tem que ser tomado nesses casos. Nas disposições gerais ali, fala um pouquinho sobre os tipos de crimes. Agora sim nós falamos em crimes que nós adultos podemos cometer em relação à criança, né? O que nós, enquanto professores, professoras, médicos, enquanto adultos que trabalhamos com crianças, o que nós podemos, o que nós não podemos fazer? Talvez essa parte seja interessante para vocês também. Se vocês querem saber mais, tem desde o artigo 225, aí 230 eu vou comentar com vocês, desde 225 do ECA fala um pouquinho sobre esse tipo de crimes. 230 dos crimes em espécie: privar a criança de adolescente de sua liberdade. Eu não posso prender, eu não posso segurar, por exemplo, vou deixar a criança sem recreio porque a criança fez isso. Acho que isso nem precisa dizer, né? Mas é um crime que tá previsto no 230. 241D, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de praticar com ela ato libidinoso, mensagens, qualquer coisa que você comente em rede social, você pode responder de 1 a 3 anos de reclusão e multa. E nas mesmas penas incorre quem facilita a criança acesso a material indevido, filmes indevidos. Você vai ter que tomar cuidado com o tipo de material que você leva para a escola. Às vezes você quer mostrar alguma coisa sobre violência, quer comentar violência sexual com a criança, escolhe o material errado. Se você escolher o material errado, você pode estar sujeito a essas penas. Tome cuidado com o tipo de material que você vai utilizar. Vender, servir, ministrar, integrar qualquer tipo de bebida alcoólica para criança ou adolescente. O artigo 243, eu tenho um amigo, amiga, já tem 15, já tem idade para beber. Não pode, questão não pode, você não é responsável, você vai responder por isso. 245, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola, creche, de comunicar à autoridade competente os casos em que tenha conhecimento envolvendo suspeita, confirmação de maus tratos. Enquanto professor, de acordo com o artigo 245, você não pode fingir que não viu um caso de violação ou de maltrato. Você é obrigado a noticiar, a contar para alguém. Se você perceber uma criança sendo violada e você não falar nada, você vai responder uma multa ali de 3 a 20 salários mínimos. Divulgar, 247, esses números são os artigos do ECA, tá? Artigo 247. Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato, documento e procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente que se atribua ato infracional. Por exemplo, eu trabalho numa escola, tem um adolescente que cometeu um ato infracional gravíssimo e eu vou lá e fico comentando sobre o ato dele. O professor tem o direito de saber que ato foi cometido para que possa lidar com o aluno da melhor maneira possível, não com preconceitos. Uma coisa é você receber informações acerca do aluno, mas é extremamente proibido compartilhar qualquer tipo dessas informações. Você recebe informações, olha, o aluno tal perdeu o pai assim, o aluno tal sofreu violência tal assim. Essas informações é para que você faça ali um diagnóstico, sopese a situação da mentalidade dessa criança, das dificuldades que essa criança já enfrentou. Não é para você ficar divulgando ou para olhar com preconceito em relação a um aluno. São meras informações que você tem que receber. Quanto mais você conhecer o aluno, tenho dito isso, melhor será o seu trabalho. Conhecer o aluno para melhorar o teu trabalho enquanto professor, não para ficar falando do caso desse aluno em fofocas pelos corredores ou aonde quer que você vá. Esse aluno é louco, esse aluno fez isso, esse aluno fez aquilo. Você responde se você incorrer em divulgação de qualquer tipo de procedimento. E aqui fala também, no parágrafo 1º do 247, incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito. Esses tempos eu vi um caso de uma adolescente que foi seduzida por uma promessa aí,
nas redes sociais, acho que no nosso colégio mesmo, e o pessoal lá compartilhando a imagem da adolescente na forma de meme, sem saber que está incorrendo ali, se for menor em ato infracional, se for adulto em crime. Você não pode compartilhar, expõe ao ridículo os colegas. Colega lá, a menina foi seduzida por um adulto, e aí o pessoal colocando o meme da adolescente seduzida, tentando fazer graça sem perceber que estava violando um direito de um adolescente. Sem tomar cuidado, por exemplo, chega notícia para você que o adolescente tal cometeu tal ato infracional. Você, com a ideia de revolta, eu vou compartilhar para que esse adolescente seja punido. Você compartilhando isso nas redes sociais, ainda que se trate de um adolescente extremamente agressivo, você passa a responder por crime ou por ato infracional. Você não pode compartilhar essas coisas. Em relação ao adolescente, é preciso ter um cuidado absurdo antes de fazê-lo. Por exemplo, nós na escola, para divulgar uma foto, alguma coisa, um vídeo, é sempre pedido orientação por meio de uma rede social, por meio de alguma coisa, por meio oficial, na matrícula. Vocês assinam um termo de direitos de imagens, mas não pode compartilhar nada que exponha a criança ou adolescente sem autorização prévia. Você pode compartilhar, por exemplo, se tem uma mãe falando que a adolescente desapareceu. Aí, de modo tácito, você compreende que um responsável está pedindo que você compartilhe aquela informação acerca do adolescente. Agora, quando o adolescente foi encontrado, você não pode ficar compartilhando que ele estava fazendo fervo, que ele estava envolvido em ritos sexuais dos mais variados. Isso você está difamando o adolescente, você está usando a imagem dele, e você vai responder de acordo com o artigo 247, parágrafo 1º do ECA, por uma bobagem. São curtidas e ha-ha-has que não valem a pena. Aí você não pode também hospedar crianças ou adolescentes acompanhados dos pais. 251, transportar criança ou adolescente. Se você é professor, professora, eu vou dar carona para fulano mora perto de casa. O que pode ser um ato que você acha que é um ato bonzinho, vai virar numa dor de cabeça gigantesca para ti. Então evite essas coisas. Eu não dou carona para adolescente, eu não carrego no meu carro, se eu tiver carro, porque se carregar e qualquer coisa acontecer, você vai responder por isso. Evite. Se der um acidente, você vai responder por isso, pode ter que indenizar a família pelo resto da vida, entre outros aspectos. Bom, eu creio que tenha sido isso. Eu fiz um vídeo excepcionalmente longo, porque era fundamental discutir acerca do ECA. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o direito de imagem, sobre a questão que o adolescente não comete crime, acerca das medidas socioeducativas. Adolescente pode fazer o que quiser? Não, eles não poderão fazer aquilo que bem entenderem, no entanto, não sofrerão punição, sofrerão medidas socioeducativas que irão variar em grau e intensidade de acordo com a gravidade do ato praticado. Qualquer dúvida, basta perguntar.